Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar falando a respeito do que aconteceu no mercado acionário americano. Então nós podemos ver aqui o desempenho das ações do S&P 500. Então o Nvidia teve uma semana muito boa, Tesla uma semana muito negativa. Já outras ações, né? Microsoft, Apple, Meta tiveram uma semana mais lateral e Google aí também teve uma pequena queda. Olhando agora para as bolsas ao redor do mundo, podemos ver que China, Brasil não tiveram uma semana tão boa, Austrália também não. Já Canadá, vamos ver aqui Argentina. Canadá e Argentina uma semana melhor, Israel também, Reino Unido, Irlanda uma semana mais lateral. Japão uma semana mais lateral também. Taiwan aí principalmente com a TSM mais positiva e Índia uma semana um pouco mais negativa. Então podemos ver aqui nosso gráfico que índices chineses, Bovespa, Singapura, índice do Reino Unido também tiveram uma semana negativa, enquanto índice japonês, índice argentino, vietnamita, alemão, os índices americanos tiveram uma semana mais positiva. Agora, observando as commodities, podemos ver que o cacau, o palladium, gasolina, petróleo, suco de laranja tiveram uma boa semana, enquanto o gás natural, açúcar, soja, borracha e minério de ferro tiveram uma semana negativa. Agora, olhando para o desempenho das moedas em relação ao dólar, podemos ver que o real brasileiro teve uma semana bem negativa e a rúpia da Indonésia, moeda tailandesa, moeda sul-africana tiveram um bom desempenho frente ao dólar. O Ibovespa teve um desempenho negativo, então podemos ver uma queda aqui de aproximadamente 1,5%. Podemos ver também que o DI acabou se valorizando, aproximadamente aqui 3,7%. Então o DI com vencimento para 2029 está com uma taxa de aproximadamente 12,85%. Quem sabe daqui a pouco nós chegamos aos 13%. E o dólar teve uma pequena valorização, então podemos ver que ele estava aqui em 5,48 mais ou menos e agora está em 5,640 e continua aqui dentro desse caixote aqui dos 5,7 aos 5,4, que é o que ele fez durante os últimos meses. Já o S&P 500 teve uma alta de 1,1% mais ou menos, então começou a semana em uma queda, segunda-feira, terça-feira ficou num 0 a 0 e depois iniciou um processo de alta. Já os títulos do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos tiveram uma forte alta, então sexta-feira na verdade tiveram forte alta já, né? Quarta, quinta e sexta da semana passada e essa semana continuaram esse processo de alta, tendo uma alta aí de 3,2%. Bem, pessoal, vamos falar agora um pouquinho das notícias. Nós tivemos uma notícia bem interessante essa semana, que é o robotáxi da Tesla, que foi anunciado pelo Elon Musk, assim como aqueles robôs humanoides que foram também anunciados pela Tesla. Também tem a Robovan aqui, bem interessante. Bem parecido com aquele filme Eu, Robô. Então tinha um automóvel parecido com essa Robovan e um automóvel parecido com esse Cybercab aqui também. Interessante, parece que ele está se inspirando no filme. Outro assunto também que é legal trazer para vocês é essa reportagem da Zero Hedge, que fala que quando as farmacêuticas, as companhias que produzem drogas, elas financiam estudos, esses estudos tendem a ter um resultado muito mais positivo. Ou seja, a eficácia daquelas drogas testadas por essas empresas que têm um interesse nessas drogas terem um bom desempenho, elas acabam tendo, né, no estudo, acabam tendo uma eficácia muito maior. Isso é um negócio impressionante até porque você vai olhar aqui a reportagem, e outras reportagens também sobre isso, a maioria das pessoas acho que nem sabe disso, né, mas quando a companhia farmacêutica ela quer aprovar uma droga, ela faz vários testes, né, para ver se essa droga é efetiva, efeitos colaterais e tudo mais. E daí ela pega e manda esse teste para as agências reguladoras e as agências reguladoras daí aprovam ou não essa droga. E qualquer pessoa que acho que não nasceu ontem consegue perceber que existe aí um conflito de interesse inaceitável, né? Porque
aquela companhia que quer vender a droga é justamente a companhia que está fazendo o estudo da droga. É como o Zé da Coxinha fazia um estudo dizendo que a coxinha faz muito bem. Bem, mas é claro que o Zé da Coxinha vai dizer que a coxinha dele é maravilhosa e que faz muito bem e que vai fazer você perder 10 quilos de gordura, ganhar 10 quilos de massa muscular, porque ele tem um interesse gigantesco em vender mais coxinhas. É um conflito de interesse inaceitável, né, que acontece. É como eu e você, nós temos um problema e eu vou ser o juiz que vai julgar quem está certo, se eu estou certo ou se você está certo. Bem típico aí do que nós vemos acontecendo com a justiça brasileira nos últimos anos, infelizmente. Mas é algo ridículo, né? E as pessoas, muitas vezes, acho que por falta de conhecimento, não sabem que é assim que as coisas funcionam. Então, justamente a pessoa que quer que você consuma aquela droga é a pessoa que está fazendo o estudo para ver se aquela droga faz bem ou não, se ela é eficaz ou não, se ela tem efeitos colaterais ou não. E essa reportagem aqui no Zero Hedge fala um pouco a respeito disso. E isso não acontece também só com companhias farmacêuticas, isso acontece com qualquer coisa. Então, nós vemos aí o tempo todo estudos falando verdadeiros absurdos, mas teoricamente baseados em dados. Então, o que acontece é que a pessoa vai lá e encomenda um estudo, ela paga por esse estudo, e ela não encomenda muitas vezes estudo para saber qual realmente é o resultado. Ah, se a pessoa prefere amarelo, ou prefere vermelho, ou prefere laranja, ou prefere azul. Ela já encomenda um resultado. Ela vai lá e quer que o resultado seja: ah, as pessoas preferem amarelo. Aí como quem vai fazer a pesquisa vai fazer chegar a esse resultado é problema dele. Se ele vai pegar e tirar uma conclusão ridícula em cima dos dados, se ele vai manipular esses dados, se a maneira como ele vai colher esses dados vai fazer com que o resultado final dê azul ou de outra cor, aí é com ele, mas o resultado já é encomendado. Por isso que nós vemos o tempo todo sendo pesquisas com resultados esdrúxulos, com resultados que não fazem sentido. Então você tem lá na lógica que 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8 e o resultado de certa pesquisa diz que 2 mais 2 é 16. Aí você olha e diz, cara, mas isso aqui não faz sentido. E aí eles pegam essa pesquisa e usam para tentar justificar algum tipo de loucura, né? Por exemplo, que imprimir dinheiro não gera inflação, ou que o governo gastar mais gera progresso econômico. Então você vai lá e maqueia ou frauda, ou colhe os dados de certa forma que faz com que o resultado seja um, mesmo esse resultado não fazendo o menor sentido, sendo ilógico, sendo racional. Então isso acontece em várias áreas. Por isso que toda pesquisa tem que estar primeiro subordinada à lógica, aquilo que faz sentido, aquilo que é racional. Aí depois você olha a pesquisa. Opa, o resultado dessa pesquisa concluiu aqui um critério de ser lógico, de fazer sentido, de ser racional? Ok. Aí eu vou olhar a pesquisa. Aí vai ter, às vezes, uma pesquisa que chega a uma conclusão. Eu vou ter que olhar outras pesquisas para ver se elas também chegam à mesma conclusão. E mesmo que a maioria das pesquisas chegue a certa conclusão, ainda assim eu não vou poder chegar e dizer com 100% de certeza que é dessa forma que algo funciona. Porque pode haver problemas nessas pesquisas e na conclusão dessas pesquisas e como esses dados são interpretados e como esses dados são coletados e como esses dados são organizados e assim por diante. Por isso que, quando uma pessoa pega uma pesquisa e em cima dessa pesquisa quer enfiar a goela abaixo dos outros alguma coisa, demonstra uma ignorância muito grande por parte dessa pessoa. Agora vamos para as curiosidades. Então, vou trazer para vocês aqui as 10 cidades no mundo que mais crescem, que mais se desenvolvem. Então, quase todas aqui na Ásia, né? Na verdade, praticamente todas na Ásia. Filipinas, acredito que ainda seja na Ásia, a partir da Indonésia, que seria Oceania. Então, todas as cidades que mais crescem no mundo na Ásia. Então, nós temos Riad, que é a capital da Arábia Saudita. Temos várias cidades aqui na Índia. 2 cidades, Guangzhou e Shenzhen, na China. Hanoi, Vietnã. Outra aqui no Vietnã. Uma na Filipinas e é isso. E daí nós temos aqui 4 cidades na Índia. Aí também ligado a essa matéria das cidades as quais mais vão crescer e que mais estão crescendo no mundo, nós temos também os países onde haverá o maior aumento populacional nos próximos até 2037, então nos próximos 13 anos. Está falando aqui que é esperado que a população mundial atinja os 9 bilhões, mas esses 9 bilhões vão vir principalmente de alguns países. E, em primeiro lugar, vai vir da Índia, então vai haver um aumento aqui de
147 milhões de habitantes na Índia. Vai ser o país que mais vai crescer no mundo em números absolutos quando nós olhamos para a população. Depois nós temos Nigéria, em segundo lugar, com 65 milhões. Então um aumento também muito expressivo na Nigéria. Em terceiro lugar nós temos Paquistão, 59 milhões. Aí, quarto lugar, nós temos a República Democrática do Congo, 51 milhões. Quinto lugar, Etiópia, 46 milhões. Sexto lugar, temos a Tanzânia, com 28 milhões. Sétimo lugar, temos Bangladesh, com 25 milhões. Oitavo lugar, Indonésia, com 25 milhões. Nono lugar, Egito, com 23 milhões. E em décimo lugar, nós temos os Estados Unidos, com 21 milhões. Pessoal, por que isso aqui é importante? Porque aumento populacional é muito ligado a crescimento econômico e também aumento populacional é muito ligado com valorização de terra, de terreno, de imóvel. Então nós podemos ver que no Japão, nas últimas décadas praticamente, nos últimos 20 anos, vem havendo uma diminuição na população japonesa. Na Itália esse efeito também vem acontecendo. E o que acontece muitas vezes é que isso gera uma pressão deflacionária nos imóveis. Os imóveis, eles acabam muitas vezes perdendo valor ou então os imóveis não conseguem se valorizar ao longo do tempo. Porque eu tenho ali um estoque de imóveis, um estoque de terrenos e a população naquele país acaba diminuindo ao longo do tempo. Isso faz com que esse estoque se mantenha mais ou menos fixo até aumente, mas a população ocupando esse estoque, utilizando esse estoque de imóveis, acabe diminuindo. Isso gera uma pressão para a diminuição nos preços das casas, de escritórios, de aluguéis. Já nesses países onde vai haver um aumento da população, isso gera uma pressão inflacionária no preço desses imóveis, desses aluguéis, desses terrenos. Então, eu não posso dizer com 100% de certeza, mas esses países onde vai haver um crescimento muito grande nos próximos 13 anos, então esses 10 países, o que provavelmente vai acontecer é que vai haver um crescimento econômico em números absolutos, então não quer dizer que o PIB per capita vai aumentar, mas o PIB desses países tende a aumentar, isso é um ponto. E outro ponto é que os imóveis nesses países tendem a se valorizar. Então, se você comprasse uma casa, ou um prédio, ou um escritório, ou um terreno ali na Nigéria, ou na Tanzânia, ou na Etiópia, ou na Índia, ou no Paquistão, ou na Indonésia, a tendência é que nos próximos anos esse imóvel vai se valorizar. Agora, se você comprar um imóvel no Japão, provavelmente nos próximos anos esse imóvel não vai se valorizar. Ele vai acabar ficando ali meio que com um preço estagnado, talvez até o preço dele diminua. E se você escolher muito bem, aí talvez sim ele tenha uma valorização, mas provavelmente não deve ser uma valorização tão alta quanto os imóveis nesses países onde vai haver um crescimento populacional muito grande. Então, crescimento populacional tende a ser interessante para aquela pessoa que quer investir nesses países. Então, a pessoa que quer comprar um imóvel, por exemplo, ou então que quer fazer alguma empresa ligada a atender esse número crescente de consumidores, tende a ter um resultado positivo. E para finalizar, nós temos aqui o ranking das 10 moedas mais utilizadas no mundo depois do dólar americano. Então, a moeda mais utilizada no mundo disparado é o dólar americano. E em segundo lugar, nós temos o euro, com um volume de transações diárias de 93 bilhões. Aí depois nós temos o ien japonês, com 72 bilhões. Aí bem depois nós temos o dólar canadense, com 45 bilhões. A libra esterlina, com 43 bilhões. O dólar australiano, com 30 bilhões. O peso mexicano, com 25 bilhões. Aí o franco suíço com 18, o dólar de Hong Kong com 16, o dólar de Singapura com 11 e o yuan chinês com 11. Importante, eu falei que eram as moedas as quais mais transacionavam no mundo. Mas na verdade são as moedas que mais transacionam com o dólar no mundo. Mas como a maioria, então está falando até ali que quase 90% das transações que acontecem no mundo acontecem tendo o dólar como intermediário. Então se nós pegarmos aqui e olharmos as moedas que mais transacionam no mundo, com qualquer moeda que seja, não deve ser um panorama muito diferente do que foi mostrado aqui nessa imagem das moedas que mais transacionam com o dólar, tá certo?
Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.